Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui, a partir de agora, resolver alguns exemplos relacionados a carregamento combinado, né? E nesses exemplos, nós vamos ver como que se calcula as tensões, né? As diversas tensões geradas em um determinado ponto de uma estrutura provenientes de um carregamento externo, tá bom? Então vocês vão ver que um único carregamento externo pode gerar ali diversas tensões num único ponto, tá bom? Vamos começar com esse exemplo 6.4 aqui, que é um exemplo mais simples. Nós temos aqui o seguinte enunciado: o bloco retangular de peso desprezível é submetido a uma força vertical de 40 kN, que é aplicada no canto. Determinar o maior estresse normal, ou seja, a maior tensão normal atuando em uma seção através do plano ABC, tá? Então vejam só. Aqui, o primeiro ponto, né, nós temos aqui, ó, uma coluna de 0,8 por 0,4 metros, tá bom? E nessa coluna, a essa coluna é aplicada uma carga concentrada de 40 kN aqui no canto onde se encontra o ponto C, tá bom? O que vai acontecer? Sempre que nós queremos determinar as tensões em um determinado elemento estrutural, nós precisamos deslocar esse carregamento, tá, para o centroide da seção. Então eu vou ter que pegar essa carga de 40 kN e deslocá-la para o centroide da seção. Aqui, pessoal, a gente vai ter que utilizar muito a questão de produto vetorial, tá? E para utilizar produto vetorial, nós vamos ter que estabelecer alguma referência para nós tratarmos o deslocamento dessa carga, né? E a direção das tensões que vão ser originadas. Como o problema ele não determina esse referencial, eu vou estabelecer um referencial aqui da seguinte forma, ó. Esse vai ser o meu eixo J, né, o meu eixo Y, vetor unitário J. Esse vai ser o meu eixo Z, vetor unitário K. E esse vai ser o meu eixo X, vetor unitário Y. Vou fazer melhor aqui, vou colocar o eixo, deixa eu pensar aqui para ficar igual aqui, né? Vou ter que colocar o meu eixo Z positivo para baixo, né? Vou colocar o meu eixo Z positivo para baixo porque eu já fiz ali a planificação dos pontos, né? Então eu vou colocar o meu eixo Z positivo para cá, tá bom? Esse é o meu eixo Z, ok? E aí, pessoal, como referencial, eu vou estabelecer aqui, ó, eu vou colocar o meu eixo Y, vetor unitário J, o meu eixo X, vetor unitário I, e o meu eixo Z, vetor unitário K. Esse vai ser o nosso referencial. Lembrando que o produto vetorial, o sentido anti-horário é positivo, tá bom? E aí, agora vejam só, que essa carga de 40 kN, ela está aplicada no plano, quero que vocês percebam aqui, que ela está aplicada no plano, esse aqui é o X, né? Eu apaguei, no plano XZ. Então, esses pontos A, B, C e D, eles estão nesse plano XZ. Então, se nós pegarmos esses eixos X e Z e colocarmos eles no plano da tela, né? Esse eixo Y, ele não vai aparecer, tá? E aí nós vamos ter isso daqui, ó. Eu estou planificando esses pontos, né? Estou pegando aqui o eixo Z vai ficar para baixo
e o meu eixo x vai ficar para a direita, e eu vou ter exatamente isso, ó. O meu eixo x, vetor unitário i, e o meu eixo z, vetor unitário k, positivo nessas direções, como eu arbitrei aqui, tá bom? Tal como eu arbitrei aqui. E aí, o meu plano y, ele seria esse, ó, ele não aparece, esse que está saindo do plano da tela, no caso, né? Que vocês estão vendo aí. Seria um vetor saindo do plano da tela, tá bom? O meu eixo y, vetor unitário j, ele não vai aparecer nesse caso. Esse é o primeiro ponto, né? Nós precisamos pegar o plano que contém o ponto onde eu quero calcular as tensões, ou os pontos, igual a esse caso, tá? Eu preciso de pegar esse plano e estabelecer o meu referencial, os meus eixos, nas suas direções positivas, como a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Esse é sempre o primeiro ponto, tá bom? Agora, o que nós precisamos fazer? Vou ali apagar, porque agora, feito isso, nós precisamos deslocar essa carga para o centroide da seção, tá? Para o centroide da seção, ou seja, para esse ponto central aqui. Lembrando que esse ponto ele vai ter aqui nessa direção 0,4 metros e nesse sentido aqui eu vou ter 0,2 metros. 0,2 metros, tá bom? Então, o que eu vou fazer com essa carga? Eu vou pegar ela primeiro e deslocar ela para cá. Né? Eu vou colocar essa carga de 40 newtons, inicialmente ela vai vir para cá, essa carga de 40 newtons. Para isso, essa carga que é 40, na verdade ela é uma carga de menos 40, vejam, ela está na direção do vetor unitário J, no sentido negativo, ela é menos 40 J. E aí eu vou deslocar ela para cá, ó. Essa direção é a direção I, né? Na verdade é a direção I negativo. Isso é menos I, né? Ela vai deslocar a metade, menos 0,4 I. Então eu vou pegar aqui essa carga, que é de menos 40 J. Como eu vou fazer um deslocamento e quero saber os efeitos desse deslocamento, eu vou aplicar um produto vetorial. Vetorial menos 0,4 I. Né? Foi o que a gente colocou lá. Menos 40J, vetorial menos 0,4 I. Menos 40 vezes menos 0,4, no caso o produto escalar, vai dar 16 positivo. Menos com menos vai dar 16 positivo. Agora, fazer o produto vetorial J vetorial I, vejam aqui, ó, J vetorial I vai estar no sentido horário. Então, o meu resultado vai ser menos K. Então, eu vou ter 16 kN vezes metro na direção menos K. Na direção de K negativo. Tá bom? O que isso quer dizer? Que esse menos 16 kN vezes metro, aqui pela própria unidade, a gente sabe que é um momento. Um momento em torno do eixo K na direção negativa. Então, só relembrando que o momento fletor a gente representa como uma seta dupla, né? Então, eu vou ter aqui, ó, uma seta dupla representando um momento. Vejam que eu coloquei ele na direção negativa de K, né? O K é positivo para baixo. E aqui ele vai ter uma magnitude de 16 kN metro, tá bom? 16 kN vezes metro. Deixa eu só acertar isso daqui, senão depois vai ficar embolado com as outras cargas. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, um momento aqui, uma seta dupla, 16 kN vezes metro, tá bom? E aí, agora a minha carga está aqui, né? Agora, o que eu vou precisar de fazer? Deslocar ela para colocar ela no centro. Vou precisar de promover aqui mais um deslocamento dessa carga, não é isso? Agora, essa carga, ela não vai mudar, ela continua sendo uma carga de menos
40J, só que agora eu vou deslocar ela, ó, presta atenção. Deixa eu apagar aqui de novo para despoluir aqui a visão. O que eu vou fazer com essa carga agora? Ela estava aqui na metade, né? E eu vou deslocá-la para cá, ó. Eu vou deslocá-la para cá. Eu vou pegar essa carga de menos 40J e vou deslocá-la na direção menos K, porque eu falei que K positivo é para baixo, né? O K é positivo para baixo aqui. Então eu vou deslocá-la na direção menos K e ela vai ficar aqui no centroide, onde eu quero, tá bom? Então essa carga de menos 40J, ela vai deslocar menos 0,2K. Menos 0,2K, tá bom? Por que 0,2? Porque é a metade aqui, ó. Metade de 0,4, tá bom? Menos 40 vezes menos 0,2, esse produto escalar vai dar 8. Vai dar 8, positivo. Agora, J vetorial K, vejam, J vetorial K, deixa eu apagar ali de novo. Eu vou ter aqui, ó, né? J vetorial K vai ser I positivo, porque agora J vetorial K eu estou no sentido anti-horário, então vai ser I positivo. Então eu vou ter 8 kN vezes metro em torno do eixo do vetor unitário I, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho agora um momento, ó, um momento em torno de I positivo. Vou representá-lo na direção positiva de I, que vai valer 8 kN vezes metro, tá bom? Deixa eu melhorar esse 8 aqui, para depois a gente não se perder, tá? Então eu vou ter 8 kN vezes metro aqui. E, como eu falei, a carga ela vai estar aqui no centro, ó. Essa carga ela vai aparecer assim, ó. A gente vai representar ela como uma bolinha aqui no centro. E ela vale o quê? Menos 40 kN. E ela está na direção... Que direção é essa que a gente falou? A direção J. Não é isso? Ela é uma tensão de compressão. Ela vai estar aqui, ó, comprimindo, ó. Ela vai estar aqui no centro, comprimindo toda a estrutura. Tá bom? Então ela é de menos 40. Então vejam o seguinte, que aplicar esse carregamento aqui na extremidade é o mesmo que aplicar esse sistema equivalente de força na estrutura. Ou seja, 2 momentos fletores e uma carga concentrada. Com essa decomposição, com esse sistema equivalente de força, fica mais fácil de nós determinarmos as tensões que elas vão gerar em todos os pontos da estrutura. Então, para continuar, deixa eu fazer uma divisão aqui. E agora vejam, essas cargas, né, eu tenho aqui uma carga axial de menos 40 no centro, isso vai gerar uma tensão normal, e eu tenho 2 momentos fletores, que também vão gerar tensões normais. Só lembrando aqui, o que eu vou precisar? Sempre que eu quero calcular uma tensão normal devido ao momento fletor, eu preciso do momento de inércia da seção. E aí, eu tenho um momento fletor em torno de x, então eu preciso calcular a inércia em torno de x, que vai ser 1 sobre 12, vezes a base, né? A base na direção x é essa, que vai ser 0,8, vezes a altura, né? A altura é o comprimento perpendicular ao eixo x, que é esse comprimento aqui, que vai ser 0,4 ao cubo. Isso vai resultar numa inércia de 4,27 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, tá? E também, como eu tenho aqui, um binário, um momento aqui, momento fletor em torno do eixo Z, eu preciso de calcular a inércia também em torno de Z. Eu preciso de calcular o meu IZ, tá bom? Esse IZ também é 1 sobre 12. A base agora, a base é o comprimento paralelo ao eixo Z,
que agora é 0,4, vai inverter, né? E a altura agora é o comprimento perpendicular a Z, que é essa distância de B a C aqui, que é 0,8 ao cubo. Isso vai resultar numa inércia de 1,71 vezes 10 a menos 2 metro a quarta. Tá bom? A inércia aí é bem maior porque a base, a altura, desculpa, tem um comprimento maior, né? E a altura está ao cubo. Tá bom? Então, feito isso, né, de posse desse sistema equivalente de forças e dos momentos de inércia, nós podemos, enfim, calcular as tensões, né? Podemos aqui calcular as tensões. Vamos começar com a tensão normal devido à carga, né? Primeiro, desculpem, ele quer em todos os pontos. Eu vou calcular aqui apenas do ponto A e vou deixar para que vocês continuem o cálculo. Eu vou primeiro calcular a tensão no ponto A. Na verdade, eu vou apenas calcular o ponto A, depois é só vocês seguirem o método, tá bom? Eu tenho 3 tipos de carga. Eu vou começar pela tensão devido à força axial. A tensão devido ao carregamento axial é carga sobre área, né? Essa carga P, na verdade, é a própria carga concentrada, que vai ser o quê? Menos 40 vezes 10 a terceira, porque está em quilonewton, e ela está na direção do vetor unitário J. Isso é importante para depois a gente poder somar essas tensões. Eu preciso de determinar em qual direção essas tensões estão agindo para que depois eu possa somá-las, ou seja, tensão J com J, I com I, K com K. Tá? Dividido pela área, tá bom? Essa área vai ser a área da estrutura ali, 0,8 vezes 0,4. Isso vai resultar numa tensão de 125, já convertido aqui para kPa, 125 kPa, tá? P maiúsculo ali, né? Só acertar. 125 kPa Eu não vou colocar isso tudo numa equação só, porque fica ruim para mim desenvolver aqui. Na direção J. Né? Vocês vão ver que aqui as tensões todas vão dar na direção J, essas tensões normais. Que é o quê? Esse vetor aqui saindo do plano da tela que vocês estão vendo aí. Beleza. Calculamos a tensão devido a esse carregamento concentrado, esse carregamento axial de compressão, né? E lembrando que isso daqui, ó, eu esqueci de colocar, isso aqui é um menos, porque é compressão. Esse sinal também é importante depois na hora de fazer a soma final, tá bom? E agora eu vou calcular a tensão em A devido ao momento fletor em torno de X. Vamos começar por esse aqui. Então eu vou ter um mx, né, vezes a distância entre o eixo X e o ponto A, que é uma distância na direção K, eu vou colocar assim para depois a gente desenvolver, uma distância na direção K sobre IX, né? Sempre que é o mx, né, porque a fórmula é o quê? De tensão mc sobre I, tá? Como eu estou calculando a tensão devido ao momento em torno de X, eu vou colocar o mx, e a distância é sempre a distância o quê? Do eixo até o ponto, essa distância perpendicular que está na direção K aqui, como vocês percebem, tá bom? E aí, substituindo valores, a gente vai ter o quê? M, momento que vai ser 8 vezes 10 a terceira, porque está em quilonewton, na direção I, positivo, vetorial, vou aplicar um produto vetorial
para determinar também a direção, não só o valor da tensão, mas também a direção, o sentido dessa tensão. Vetorial, essa distância. Essa distância, ela é menos 0,2, né? Menos 0,2 K. Menos 0,2 K. Por quê? Porque é a metade disso aqui, ó. Essa metade aqui, não é isso? Que eu estou pegando essa distância do eixo X até o ponto aqui, que no caso aqui é D, mas aqui em A vai ser a mesma coisa, tá bom? Sobre a inércia. A inércia em torno de X, que é 4,27 vezes 10 a menos 3. Isso vai resultar, vejam, a hora que a gente fizer esse produto escalar, 8 vezes 10 à terceira vezes menos 0,2 dividido por 4,27 vezes 10 à terceira, isso vai resultar num produto escalar de menos 375 kPa. Menos 375 kPa. Tá? Agora, na hora que eu fizer o produto vetorial I vetorial K, então vejam, ó, I vetorial K, eu vou estar para o sentido horário. Então, isso vai dar menos J. Com esse menos aqui, vai dar um mais. Então, vai estar na direção J positivo também. Então, a tensão gerada no ponto A por esse momento de 8 kN é uma tensão de tração na direção J. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular os efeitos desse momento fletor de 16 kN em torno do eixo K, tá bom? Em torno do nosso eixo K. Para isso, nós vamos aqui, ó, estabelecer a equação. Eu vou ter mais uma tensão no ponto A, depois a gente faz a superposição, a gente faz a soma. Eu vou calcular agora os efeitos do momento em torno de Z. Então, esse momento em torno de Z, eu vou ter uma distância aqui agora, ó, na direção I, né? MZ vezes I. Na verdade aqui, ó, eu coloquei K, mas a gente poderia colocar o certo aqui, seria a gente colocar a direção Z, né? Aqui, ó, seria um MX vezes Z, para não ficar diferente do que a gente viu lá na teoria, né? ZK é a mesma coisa, mas só para não ficar diferente. MX vezes Z. E aqui vai ser um MZ vezes X, é sempre o contrário, né? Sobre IZ, tá? Por quê? Porque agora, ó, essa distância do eixo Z até o ponto A, ela está na direção de X negativo. Bom, a hora que a gente for substituir valores, nós vamos aqui obter o seguinte, ó. O valor de MZ, ele vai ser menos, né? Porque ele está aqui, ó, no sentido negativo, menos 16 vezes 10 a terceira na direção K, vetorial, a distância X. A distância X, né, do eixo Z até o ponto A é 0,4. Negativo. Menos 0,4 I. Tudo isso dividido pela inércia em torno de Z. A inércia em torno de Z é 1,71 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Então aqui eu vou ter o seguinte, esse produto escalar, menos 16 vezes 10 a terceira, vezes menos 0,4 dividido por 1,71 vezes 10 a menos 2, vai dar um valor de 375 kPa positivo, tá? Porque menos com menos aqui vai dar mais. A hora que eu fizer o produto vetorial, K vetorial I vai ser o que? Vai ser só um minuto aqui, só conferir, né? Então vamos aqui. Menos 16, não é isso?
Então, eu vou ter menos 16 com menos 0,4, tá? Vai dar 375, deixa eu acertar aqui. Eu coloquei só 37. 375 kPa também, igual de cima. Agora o produto vetorial K vetorial I vai dar mais J. Então eu vou ter 375 em J também positivo. Não é isso? E aí, aqui é um 5. É difícil, né? 5 aqui. Beleza. Então, a hora que eu for somar, fazer a superposição, eu vou ter menos 125 mais 375 mais 375, que vai dar o quê? 375 vai dar 750. 750 menos 125 vai dar 625 kPa na direção J. Ou seja, o ponto A ele vai estar sendo tracionado nessa direção. Uma tensão normal de tração aqui, ó, nessa direção. Tá bom? Aí, pessoal, eu não vou continuar, porque senão a gente demoraria aqui, ó, né, mais quase 1 hora para fazer os outros 3 pontos. Mas é só vocês seguirem essa metodologia, tá bom? Só seguirem a mesma metodologia para o ponto B. Então, você vai calcular a tensão axial devido ao ponto B, que ela vai ser igual, né? No caso, essa tensão aqui, ela vai ser igual em todos os pontos. Depois, a tensão normal desse momento fletor de 8 kN aqui no ponto B, e depois a tensão desse momento de 16 kN em B, e depois faz a soma para obter o resultado, até obter o quê? O maior valor. O maior valor, ele vai ocorrer quando todos os sinais aqui, ó, forem iguais, seja positivo, seja negativo. Esse aqui não é o maior, porque no caso não foi todos iguais, tá bom? Então vocês vão encontrar isso daí, beleza? Então até um próximo exemplo.